Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai falar da segunda parte do livro Você Pode Curar Sua Vida. Eu fiz aqui uma relação dos temas desse capítulo. Ele é um pouquinho maior do que o primeiro, mas vale a pena porque conhecimento liberta. Como diz a Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento, e que não seja por falta de conhecimento que nós pereçamos. Eu sou Elisângela Campeiro e vamos falar hoje da nossa palavra de sabedoria diária. Bom, nesse segundo capítulo, a Aloíse vai falar sobre qual é o problema. Meu corpo, os problemas de muitas pessoas são o seguinte: meu corpo não funciona, meus relacionamentos não funcionam, minhas finanças não funcionam, minha vida não funciona. Ela faz um exercício que ela fala que a gente fala muito que eu deveria. Então, depois a gente chegar no exercício, a gente vai fazer. Amar o eu, porque é o que ela mais fala, que a gente, em primeiro lugar, deve amar o eu. A perfeição dos bebês, ela tem uma filosofia sobre isso. Ela faz um novo exercício, que é o que ela trabalhou durante a vida toda, que é o exercício do espelho. Muitas pessoas grandes, famosas, até em televisão, fizeram esse exercício. Eu lembro do programa da Eliana, que ela levava umas pessoas lá para fazer transformação, que a pessoa quebrava um espelho que representava que a pessoa estava quebrando aquela pessoa velha, destruindo aquela pessoa velha e começando um novo. E o penúltimo, o problema raramente é o verdadeiro problema. E ela termina dizendo o que é o verdadeiro problema, e como sempre ela tem uma oração, um mantra, uma frase positiva do jeito que você entender melhor. Então vamos lá, vamos começar. Esse aqui. O livro é esse. A página é a página 33 e o capítulo é o 2. Qual é o problema? É seguro olhar para dentro. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, pulga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Além de tudo o que você possa ter criado. Acho que já ouvi frases desse tipo. Todo mundo já ouviu frases desse tipo, né? Inclusive a gente já falou muito essas frases. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam, a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem ser importante, não se importa comigo, espezinham, jamais me ouvem, etc. Além de tudo que você possa ter criado. Sim, também já ouvi todas essas coisas. Eu também já ouvi muitas dessas coisas. Você também já ouviu muitas dessas frases. Talvez você é uma pessoa que fala uma dessas frases. Terceiro, minhas finanças não funcionam. Elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, escapam pelos meus dedos, etc.
Além de tudo o que você possa ter criado, claro, já ouvi todas elas. Todos nós resmungamos, reclamamos algum dia sobre a questão financeira. Esse, na verdade, sempre foi a minha questão. Minha vida não funciona. Nunca consigo fazer o que quero. Não consigo agradar a ninguém. Não sei o que quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre ficam de fora. Só estou fazendo isso para agradá-los. Não não passo de um capacho. Ninguém se importa com o que eu quero fazer. Não tenho talentos. Não consigo fazer nada direito. Tudo o que faço é adiar. Nada jamais dá certo para mim, etc. Além de tudo o que você possa ter criado para você, além de tudo que você possa ter criado para você mesmo, todas essas frases eu já ouvi e muito mais. Todos nós já ouvimos ou já falamos essas frases. Sempre que pergunto a um novo cliente o que está acontecendo em sua vida, geralmente ouço em uma das respostas acima, ou talvez várias delas, a pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores de padrões de pensamentos internos. Sob elas existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Presto atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem algumas das perguntas básicas, como ela faz uma lista de perguntas que a gente deve fazer para a gente também. O que está acontecendo em sua vida? É muito interessante você pegar e comprar esse livro e ler e fazer os exercícios. Primeira frase: o que está acontecendo em sua vida? Como anda a sua saúde? Como você ganha a vida? Gosta do seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é a vida amorosa? Como terminou seu último relacionamento? O relacionamento antes desse, como terminou? Faça um resumo breve da sua infância. Essas são perguntas que normalmente ela, como psicóloga, terapeuta, ela fazia nos seus consultórios com os clientes dela. E a gente precisa responder essas questões. Observo as posturas, continuando. Observo as posturas corporais e as expressões faciais, porém, acima de tudo, realmente presto atenção às palavras. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é o que mais se ouve hoje no meio digital, cursos, pregadores, todo mundo falando isso aqui, porque todos estudam essas filosofia, essas ciências. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto as ouço falar, posso realmente compreender por que tem esses problemas específicos. As palavras que emitimos dão indicação de nossos pensamentos interiores. Às vezes, as palavras usadas não combinam com as experiências de escrita. O que isso quer dizer? Que às vezes você fala que está bem, que está tudo bem na sua vida, mas por dentro a sua vibração, a sua energia, que é o ponto principal que conecta Deus e você e o mundo espiritual, ela é totalmente o contrário. São vibrações negativas que estão dentro de você, mas você está falando que é uma pessoa feliz, alegre, mas no fundo você tem uma assinatura vibracional de completamente diferente. No meu caso, a minha assinatura vibracional, que depois eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, se você quiser é só deixar aqui nos comentários, a minha vibração, a minha assinatura energética, vamos dizer assim, era de tristeza. Eu era uma pessoa extremamente triste. O meu estado fisiológico era
de tristeza. Eu sempre precisava estar vivendo em alguma situação que me deixasse triste, aborrecida o tempo todo. Vamos continuar. Então, sei que ou eles não têm consciência do que realmente está acontecendo, ou então mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto no exercício e nos dá base da qual podemos começar. Exercício. Ela faz um exercício aqui nesse capítulo, na página 35, que a gente precisa fazer. Eu te recomendo comprar o livro ou pegar aqui na internet, sempre a gente acha o livro. Eu acho que vou deixar uma cópia aqui, um PDF com a parte que ela fala, mas vou ver ainda. Exercício. Eu deveria. O que você deveria? Meu passo seguinte é dar aos meus clientes um papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página. Aqui tá, ó, aqui em cima. Não precisa de você procurar nada mais elaborado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Eu deveria. Esse é o exercício. Você vai pegar um caderno, uma folha de papel e vai fazer o exercício. Não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar o livro, só fazer o que ela está falando. Então vamos lá. O que você deveria escrever aqui? Aí vamos continuar o que ela explica, as explicações. Elas terão de escrever 5 ou 6 5 ou 6 modos de terminar a sentença. Tipo assim, eu deveria ter estudado, eu deveria ter dito não, tipo isso. Alguns acham difícil começar e outros têm tanto a escrever que encontram dificuldade em parar. Então peço-lhe que leiam a lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto por quê? As respostas são interessantes e reveladoras como essas aqui são as respostas que as pessoas colocam lá no exercício do eu deveria. Então é tipo assim, eu vou ler aqui esse pedacinho aqui, ó, desse meio aqui, ó, onde está o meu dedo, aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera consegue focar. Focou. Eu deveria. Minha mãe disse que eu deveria, porque tenho medo de não fazê-lo, porque tenho de ser perfeito. Bem, todo mundo tem de fazer isso, porque sou preguiçoso demais, baixo demais, alto demais, gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. Essas são as palavras que as pessoas colocam, as frases que as pessoas colocam, se vamos dizer, classificam. Essas respostas mostram onde elas estão emperradas em suas crenças e que limitações pensam que têm. Não faço comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das mais prejudiciais que existe em nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos, na verdade, dizendo errado. Ou estamos errados, ou estamos errados, ou estaremos errados. Penso que não precisamos de mais errados em nossa vida. Necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-la do nosso vocabulário para sempre. Então eu substituiria pela palavra poderia. Poderia nos dar a escolha e com ela jamais estamos errados. Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista, só que dessa vez começando cada sentença com se eu quisesse de verdade, poderia.
reticências, o que lança uma luz inteiramente nova sobre o assunto. À medida que eles terminam cada frase, pergunto delicadamente: o que você não fez e por que você não fez isso? As respostas então são bem diferentes. Porque não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom o bastante. Esse é o maior de todos. Não sou bom o bastante e tenho medo. O medo é uma das piores e das frequências mais baixas da tabela do Dr. Hawkins. Vamos continuar. Muitas vezes descobrimos que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer, ou então que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar. Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, poderia tirar a coisa da lista deveria. E que grande alívio. Olhe para todas as pessoas que tentam por anos e anos forçar a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam, só porque seus pais disseram que elas deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores? Disseram que deveríamos ser inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente. Disseram que deveriam ser mais inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente. O que existe na sua lista deveria, que poderia ser abandonado com uma sensação de alívio. Quando meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, estão começando a olhar sua vida de um modo novo, diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram e só estavam tentando agradar a outras pessoas. Na maioria das vezes, isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bons o bastante. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado porque a pessoa não se adapta a padrões dos outros. Em seguida, passo a explicar-lhes minha filosofia de vida que está apresentada no capítulo 1. Creio que a vida é, na realidade, muito simples e o que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e em que escolhemos acreditar. Quando estamos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem essas crenças, elas serão recriadas com experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamentos e o ponto de poder está sempre no presente. As modificações podem começar neste instante. Ela sempre fala que a gente vive muito no passado, sobre os pensamentos, das coisas que já aconteceram, nos sofrimentos, nas angústias, ou então preocupado com o futuro, e nunca está vivendo o presente, o momento presente. Então, o poder está no agora. Vamos continuar no tópico Amar o Eu. Continuo explicando que não importa quais pareçam ser seus problemas, só existe uma única coisa que trabalho com todos: o amar o eu. O amor é o remédio milagroso. Amar
a si próprio é algo que realiza milagres em nós. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre termos um grande respeito por nós mesmos e uma gratidão pelo milagre do nosso corpo e nossa mente. Amor, para mim, a apreciação é tão para mim, a apreciação é a tal ponto que ela enche o meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor por o processo da vida em si, a alegria de estar viva, a beleza que vejo, outra pessoa, conhecimento, o processo da mente, nossos corpos, o medo como funciona, animais, aves, peixes, a flora em todas as suas formas, o universo e o modo como funciona. O que você pode acrescentar a essa lista? Vamos dar uma olhada em algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramos-nos e criticamos-nos de maneira interminável. Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, álcool, drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores do amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nosso corpo. Adiamos fazer coisas que nos beneficiaria. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos dominam, que nos diminuam, aliás. Quais são, o próximo tópico dela, quais são algumas das suas próprias formas? Se de alguma maneira negamos nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de um cliente que usava óculos. Um dia desprendemos um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ele achou que as lentes de contato estavam incomodando demais. Tirou-as, olhou à sua volta e descobriu que a sua vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo: "Não acredito, não acredito." No dia seguinte, voltou a usar as lentes. O subconsciente não tem senso de humor. Não conseguiu acreditar que havia criado a visão perfeita. A falta de autovalorização é uma outra expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom e tinha alguns clientes ricos que lhes pediram que decorasse uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas, pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que preste um serviço ou crie um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos certeza que nós somos um fracasso. Temos medo de pedir um aumento. Nosso corpo não parece com o que vemos nem em revista de moda ou beleza e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda ou conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bom o bastante. Aproximar demais de modo que procuramos sexo casual. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo casual.
Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas serão erradas. Como você expressa a sua falta de autovalorização? Essa é uma pergunta para você responder. Pega seu papelzinho lá que você fez o seu exercício e responda. Como você expressa a sua falta de autovalorização? O próximo tópico agora ela vai falar sobre os bebês. A perfeição dos bebês. Você era tão perfeito quando era bebezinho. Os bebês não têm de fazer nada para tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo. Não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe que quando um bebê está bravo, aliás, toda a vizinhança sabe, também se sabe quando eles estão felizes, pois seus sorrisos são capazes de iluminar um quarteirão inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequenas morrem se não receber amor. À medida que envelhecemos, aprendemos a viver sem amor. Mas os bebês não suportam isso. Os pequenos também adoram cada parte do seu corpo. Amam até as próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim, nós todos éramos assim. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta que haviam aprendido a ser medrosos e passamos a negar a nossa própria magnificência. Nunca acredito, nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época em que sabiam como realmente amar a si mesmos. Isso é aquilo que a Bíblia fala, né? Que para entrar no reino dos céus, você precisa voltar a ser criança. E isso é uma metáfora. E isso que ela explica aqui é você voltar a ser criança novamente, voltar ao estado de inocência, de amar a si mesmo, sem olhar os seus defeitos, porque a gente só critica alguma coisa no nosso corpo, na nossa vida, porque alguém falou isso com a gente e a gente acabou acreditando nisso, nas palavras das pessoas. Então precisamos voltar aos status quo antes, que é quando a gente é criança, quando a gente é inocente, quando o pai da gente bate na gente e a gente continua amando ele com aquela inocência pura e perfeita de uma criança. Ela tem a Louise trabalhou a vida toda com um espelho. Ela sempre fazia as suas palestras e levava um espelho e exigia que as pessoas levassem um pequeno espelho. E vamos ver então o que significa o exercício do espelho. Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, olhar bem nos olhos, dizer seu nome e depois eu o amo e o aceito exatamente como você é. Esse é o exercício. Eu vou repetir para você fazer. Você vai pegar um espelho, vai olhar dentro dos seus olhos e vai dizer: eu o amo e o aceito exatamente como você é. Eu já fiz esses exercícios várias e várias vezes. Quando eu fazia isso da primeira vez, eu me sentia horrível, porque eu tinha milhões de crenças sobre mim por causa dos bullies que eu sofri quando era criança pelos meus próprios parentes, pela minha avó, pelas minhas tias, pelas coisas que eu ouvia sobre a cor negra. Eu sentia, o meu próprio pai chamava a minha mãe de macaca quando ele queria agredir ela. Alguns parentes, eu não vou dizer o nome aqui para não precisar ofender ninguém, nem
estar aqui tendo que pagar indenização para ninguém, mas tinham alguns parentes em si que odiavam a cor negra e nós éramos os negros da família e a gente era muito rejeitado. Então, para mim, aceitar a minha cor como sendo uma cor digna e honrada, que digna de qualquer coisa, foi muito tempo de exercício, de trabalho, de espelho e de aceitação e de olhar e fazer técnicas falando eu me aceito, eu me aceito, eu me aceito, eu me acolho, eu me amo do jeito que eu sou, da forma que Deus me criou, porque eu sei que foi eu que escolhi esse corpo junto com Deus quando eu nasci. Então, a gente precisa nos aceitar. Esse vídeo vai ficar longo, tá, gente? Infelizmente vai ficar longo, mas a gente está aqui estudando. E estudo é demorado mesmo. Mas a gente precisa, para se libertar, pagar o preço. Vamos continuar, para não ficar tão longo. Esse exercício é extremamente difícil para muitas pessoas. Como eu te falei, né? Era muito difícil para mim. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram, outros ficam com olhos marejados, outros se enfurecem, outros ainda menosprezam suas feições ou qualidade, uns poucos afirmam que não conseguem. Cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir. Precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho apenas para criticar o que eu via nele. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, acho graça. Lembro-me bem do medo que eu sentia de olhar dentro dos meus olhos. No meu trabalho, eu fico emocionada. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de uma hora, sou capaz de atingir o amargo da questão sobre o problema externo, quando se atua apenas no nível do problema. Gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe e no instante em que tudo parece arrumado, ele brota num outro lugar qualquer, porque temos centenas de milhares de crenças que precisam ser limpadas constantemente. E quanto ao limpar, eu vou fazer vídeos explicando sobre isso, porque desde 2021 que eu aprendi o que é o limpar, o libertar a nossa mente dessas imundícias que as pessoas colocam no nosso subconsciente e que a gente acredita a vida inteira nessas mentiras. Vamos para o próximo tópico que já estamos terminando. O problema raramente é verdade problema. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Ela vivia preocupada com a sua aparência. É uma história. Ela vivia preocupada com a sua aparência, em especial com os dentes. Estava sempre trocando de dentista, achando que o último só o fizera parecer pior. Resolveu fazer plástica no nariz, mas o resultado foi ruim. O fato era que cada profissional estava refletindo sua crença de que ela era feia. Ela tinha uma crença de que ela era feia. Isso foi implantado no subconsciente dela quando ela era provavelmente uma criança. Seu problema não era a aparência, mas o fato de que estava convencida de que havia algo de errado nela. Outra mulher tinha um mau hálito terrível e as pessoas achavam desagradável ficar perto dela. Ela estudava para ser ministra da igreja e seu comportamento exterior era pio e espiritual.
Todavia, corrigindo, ela estudava para ser ministra da igreja e seu comportamento exterior era pio e espiritual. O mau hálito que ela quer dizer que era espiritual. Todavia, sobre ele havia uma furiosa corrente de raiva e inveja que explodia às vezes quando essa mulher achava que alguém poderia estar ameaçando a sua posição. Seus pensamentos mais profundos eram expressos através do hálito, tornando-se ofensiva, mesmo quando pretendia ser amorosa. Ninguém a ameaçava, senão ela mesma. Ela tinha apenas 15 anos, outra história. Ela tinha apenas 15 anos quando a mãe a trouxe a mim, porque o garoto, na verdade, ele tinha apenas 15 anos quando a mãe o trouxe a mim, porque o garoto estava com mal de Hodgkin, e haviam lhe dado só, gente, o inglês não é comigo, tá? Desculpa. Lhe dado só 3 meses de vida. A mãe, como seria de esperar, estava histérica e era de difícil trato, mas ele era esperto e inteligente e queria viver. Estava disposto a fazer tudo o que eu mandasse, inclusive modificar o modo como falava e pensava. Os pais separados estavam sempre discutindo e o garoto, na verdade, não tinha uma vida doméstica estável. Eu queria desesperadamente ser ator. E a perseguição da fama e da fortuna era muito maior do que a sua capacidade de experimentar alegria. Pensava que só seria aceitável e digno de valor se tivesse fama. Eu o ensinei a se amar e a se aceitar e ele se curou. Agora está amadurecido e atua com regularidade na Broadway, pois à medida que foi aprendendo a vivenciar a alegria, presta atenção nessa palavra, vivenciar a alegria. Lembra que eu falei que o meu estado, a minha vibração natural era de tristeza a minha assinatura vibracional era de tristeza? Então é dessa alegria que ela está falando, de ser ele mesmo. Abriram-se novos papéis para o seu talento. O excesso de peso, outro caso. O excesso de peso é outro bom exemplo de como podemos desperdiçar muita energia tentando corrigir os problemas que não é verdadeiro. As pessoas frequentemente passam anos e anos lutando contra a gordura e continuam com excesso de peso. Afirmam que todos os seus problemas acontecem porque elas são gordas. O excesso de peso é só um efeito exterior de um profundo problema interior. Para mim, ele é sempre o medo e uma necessidade de sentir-se protegido. Quando nos sentimos amedrontados ou inseguros ou não bons o bastante, muitos de nós acumulam gordura para proteger, perder tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos. Fazemos todas as coisas, mas que fazemos a nós mesmos quando engordamos. Não passa de um desperdício de tempo. Daqui a 20 anos estaremos na mesma posição porque não começamos a lidar com o verdadeiro problema por trás da gordura. Só conseguimos nos tornar mais amedrontados e inseguros e então precisamos de mais peso para proteger. E por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois essas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental. Se você tem esse problema, presta atenção. A única dieta que dá certo é a dieta mental, a que evita pensamentos negativos. Costumo dizer aos meus clientes: vamos colocar essa questão de lado por algum tempo enquanto trabalhamos em algumas outras coisas?
Muitas vezes eles me dizem que não podem se amar porque são muito gordos, ou como colocou uma, ou como colocou uma moça, redondos demais. Explico-lhes então que eles são gordos porque não se amam. Você precisa se amar, amar a si mesmo. É impressionante ver como, quando começamos a amar e a aprovar a nós mesmos, a gordura excessivamente vai desaparecendo de nossos corpos. É comum alguns clientes ficarem bravos comigo quando lhes explico como é fácil mudar suas vidas, porque têm impressão de que não estou compreendendo seus problemas. Uma mulher ficou muito nervosa e falou: vim aqui para conseguir ajuda no desenvolvimento da minha dissertação, não para aprender a me amar. Todavia, para mim estava claro que seu principal problema era o ódio contra si mesmo, que permeava todas as áreas da sua vida, inclusive o escrever a dissertação. Ela não seria bem-sucedida em nada enquanto se sentisse tão sem valor. Estamos no fim. Ela recusou-se a me ouvir e saiu aos prantos. Voltou um ano depois com o mesmo problema, muitos outros. Algumas pessoas não estão prontas e não temos como avaliar isso. Todos começamos a fazer nossas mudanças na hora, no espaço e na sequência certas para nós. Eu só comecei as minhas depois de completar 40 anos de idade. Às vezes, eu vou parar aqui um pouquinho para poder explicar isso aqui, porque eu sempre sofri de excesso de futuro. Eu sempre tive medo do futuro. Eu sempre achava que eu estava atrasada, que a minha vida não estava andando, que eu estava envelhecendo, que eu não estava conseguindo fazer nada, que eu não estava, que o tempo estava passando e que eu estava ficando para trás e que eu ia morrer. Eu tinha um pânico de tempo na minha vida. E quando eu li esse livro, eu vi que essa mulher começou a mudar. A história dela está no final do livro. Depois, quando a gente estiver no final do livro, eu vou contar a história dela. Ela tem uma história muito triste. Ela viveu até os 40 anos, uma vida totalmente destruída. E aos 40 anos ela começou a estudar. E ela mudou vamos dizer, uma nação. Eu considero uma nação uma quantidade, uma determinada quantia de pessoas. Ela curou pessoas, ela transformou vidas, ela deixou um legado, ela estudou, ela fez tudo o que precisava fazer e mudou de vida a partir dos 40 anos. E tem uma frase que fala, né, que a vida começa aos 40. Eu comecei também a entender essas coisas. Esses conhecimentos começaram a chegar para mim em 2019 eu estava com... Em 2019 eu estava exatamente no lugar que ela estava. Eu estava com 40 anos. Foi quando começou a chegar para mim os conhecimentos, essas coisas novas, esse despertar da consciência, esses livros, essas pessoas, a lei da atração, essas coisas que a gente não tem conhecimento diário. Vamos para o último tópico do segundo capítulo. O verdadeiro problema. Então me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no ofensivo espelhinho e está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo: ótimo! Agora estamos olhando para o verdadeiro problema e podemos começar a remover aquilo que está realmente atrapalhando seu caminho. Converso mais sobre o amor ou eu, sobre como, para mim, amar
ou eu começa com nunca jamais criticarmos a nós mesmos. Presta atenção, vou repetir de novo essa frase aqui que é super importante, que para mim eu acho que é a parte mais importante desse capítulo, que ela conversa com o cliente dela. Converso mais sobre o amar ou eu, sobre como, para mim, amar ou eu começa com nunca, jamais criticarmos a nós mesmo por nada, nos aceitar do jeito que nós somos. Observo o rosto de meus clientes quando lhes pergunto se costumam criticar a si mesmo e suas reações me dizem muito. Ora, claro que sim, o tempo todo, não tanto quanto costumava fazer. Ora, como vou mudar se não me critico? Não é o que todos fazem? Não é o que todos fazem? Eu vou parar um minutinho para poder fazer uma explicação sobre isso rapidinho, do que acontecia. Eu trabalhei 4 anos no hospital e todos os dias à noite do meu plantão, quando eu estava indo embora, tinha uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Ela era branca, mas ela tinha um cabelo crespo, muito crespo. E todos os dias essa mulher chegava na frente do espelho, eu entrava para trocar minha roupa para me sair, para me vir embora, e essa mulher todos os dias eu encontrava com ela, falando e gritando com o cabelo dela, essa desgraça de cabelo. Todos os dias ela odiava profundamente aquele cabelo. E quanto mais ela odiava o cabelo, com certeza pior as coisas ficam, porque ela não aceitava aquilo que era dela. Ela nasceu branca, mas ela nasceu com cabelo crespo. Tem pessoas que nascem negra e com cabelo liso. E ela, com certeza, como diz no capítulo 1, foi ela que fez essa escolha quando ela nasceu. E agora que na Terra, como ela vê os padrões, os cabelos mais fáceis de cuidar, vamos dizer assim, ela criticava, ela agredia, ela maltratava. E o cabelo é energia, ele tem vida, ele sabe, ele tem consciência. E quanto mais ela critica aquele cabelo, pior a situação ficaria para ela. Isso eu te digo porque quando eu comecei a estudar essas coisas da lei da atração, da física quântica, da neurociência, da mentalidade, eu estava com um problema seríssimo de queda de cabelo. E eu comecei a fazer a visualização de uma cabeça cheia de cabelo. Um dia eu cheguei a perder, eu tenho na sacola guardada ali, eu perdi a metade do cabelo da minha cabeça em 2020, 2021, sem contar outras épocas lá quando eu estava endividada que eu perdi, que chegou a cair e furar e ficar buracos na minha cabeça em quedas de cabelo por causa de estresse, depressão, ansiedade, desespero para poder conseguir resolver a vida. E eu nunca critiquei o meu cabelo, aliás, eu sempre foi uma das partes que eu mais gostava de mim. E o meu cabelo caiu. Quando eu descobri que a gente precisa amar cada parte do nosso corpo, eu comecei a agradecer o cabelo. Cada cabelo que caía, eu agradecia a ele, falava com ele, obrigado pelo tempo que você esteve na minha cabeça, que você me enfeitou. Agora pode descansar em paz. E a minha cabeça tem aqui uma boa quantidade de cabelo, tá vendo aqui? Ó, eu tenho cabelo. Eu tinha outra coisa, eu tinha uma outra doença. Eu tinha uma doença nas unhas. As minhas unhas, elas não cresciam, elas chegavam a um ponto e quebravam, apodrecia. E eu comecei a fazer visualizações, como a professora ensinou. Eu olhava para aquelas unhas lindas, maravilhosas, apesar de ser artificial, eu olhava. O cérebro não sabe que é artificial ou se é natural. E um belo dia as minhas unhas cresceram. Estão aqui sem fazer, mas as minhas unhas estão aqui. Eu já tive unhas enormes, as minhas unhas cresceram, ficaram saudáveis porque eu passei a amar. Eu passei a me amar tudo que estava no meu corpo, ainda que doente, mas eu passei a aceitar, igual a Luísa fala, aceita. Eu passei a aceitar
e tudo começou a funcionar na minha vida. Continuando. A esses últimos eu respondo: não estamos falando sobre todos, estamos falando de você. Por que você se critica? Por que você se critica? Por que você se critica? O que há de errado com você? Enquanto eles falam, vou escrevendo uma lista. O que dizem frequentemente coincide com sua lista deveria. Acham que são altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, burros demais, velhos demais, jovens demais, feios demais. Os mais bonitos em geral respondiam isso. Falam também que são vagarosos demais, apressados demais, preguiçosos demais e etc. Note como quase sempre é uma coisa demais. Finalmente chegamos à frase primária quando dizem: não sou bom o bastante. Ela bate nessa tecla: não sou bom o bastante. Eu custei a ter coragem de entrar aqui na internet, olhar para essa câmera e fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Porque eu olhava para a câmera, eu não conseguia aceitar essa pessoa. A melhor forma de você se aceitar é você gravar um vídeo, escutar a sua voz, olhar para você. Nas primeiras vezes que você fizer isso é uma técnica até de marketing. Eu aprendi isso quando eu estava fazendo os meus cursos de marketing digital, porque trabalhei com marketing digital, ainda trabalho. E quando você faz o seu primeiro vídeo, é assustador, dá vontade de você sair correndo desesperadamente, porque você tem pavor. Eu era do tipo de pessoa que não mandava um áudio no WhatsApp, porque tinha pavor da minha voz. Mas depois desses conhecimentos aplicados, porque não adianta você ler um livro, fazer um curso e não aplicar as metodologias, as técnicas, os ensinamentos que aqueles professores, um livro pode mudar a sua vida. Eu aprendi isso na escola, com uma crítica da professora sobre os livros de autoajuda. E foram os livros de autoajuda que mudaram a minha vida. Esse livro pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Por quê? Porque a gente está sempre se autodestruindo, se criticando por causa das crenças, das falas que as pessoas da nossa própria família colocou na nossa mente. Os próprios pais destroem os filhos, dizendo: você é burro, você é feio, você é gordo, você não vai ser nada na vida. Então, isso cresce dentro do nosso subconsciente e se transforma em uma crença limitante que nos destrói o tempo todo. Não sou bom o bastante. Atualmente eu estou fazendo um curso e o professor, ele ensina que o feito é melhor que perfeito. Não espera fazer o perfeito. Faça o que você tem que fazer e vá se aperfeiçoando no meio do caminho. O Paulo Vieira diz que é assim que funciona para você se tornar uma pessoa excelente na sua área. Começa sendo o melhor, estudando, fazendo o melhor. Hoje melhor que amanhã. Não, amanhã melhor que hoje, né? Sempre assim. Amanhã melhor que hoje, amanhã melhor que hoje, amanhã melhor que hoje, vai melhorando e aplicando, buscando conhecimento, aplicando na sua vida. E um dia você vai lembrar desse vídeo e vai falar assim: eu que falava que não era bom o bastante, hoje eu me amo, eu amo minha vida, eu me aceito e eu sou ótima, eu sou excelente em tudo que eu faço, porque tudo que eu faço dando o meu melhor com a consciência que eu tenho neste momento. O último parágrafo desse capítulo, vamos continuar. Viva! Viva!
Finalmente encontramos o amargo da questão. Eles se criticam porque aprenderam a acreditar que não são bons o bastante. Aquilo que eu te expliquei. Os clientes se admiram com a rapidez com que chegamos a essa descoberta. Agora não precisamos mais nos preocupar com efeitos colaterais como os problemas de saúde, de relacionamento, finanças, de falta de expressão criativa. Podemos dedicar toda a nossa energia na dissolução da causa básica de tudo o que está acontecendo. Não amar a si mesmo. O maior problema que ela explica e que ela chega no final aqui desse capítulo é que a nossa vida só não está boa porque a gente ama tudo, a gente ama todos, a gente dedica a nossa vida ao trabalho, ao pai, à mãe, ao marido, aos filhos, mas a gente esquece da gente, esquece do eu sou. Quem é o seu eu sou? Depois a gente vai estudar sobre isso, que é uma filosofia do Neville Goddard, do livro Despertar de uma Consciência, que ele explica sobre o eu sou. Quem é o seu eu sou hoje? Eu sou gorda? Eu sou magra? Eu sou pobre? Eu sou feia? Eu sou o que demais? Lembra que ela falou que a lista das pessoas é velha demais? No meu caso, eu era velha demais, eu era feia demais, eu era a pior, burra, a que não conseguia aprender por causa das crenças que colocaram, feia demais, magra demais, porque quando eu era criança, minha avó fazia questão de me humilhar, me chamando de Olivia Palito. E isso me causou uma profunda crença de que eu era muito feia. Eu sempre achava as pessoas mais cheinhas, que tinham aqueles corpos mais assim, mais em forma, aquelas mulheres mais perfeitas, fina, com grandes nádegas. Odiava meus seios porque minha mãe falava comigo que era muito feio. A própria família da gente destrói a gente, sabia disso? Eu nunca aceitei. E hoje as mulheres pagam caro para colocar silicone e eu já nasci siliconada e eu tinha pavor dos meus peitos porque a minha própria família me criticava porque eu era muito magra e de peito grande. E isso hoje, quantas pessoas, né, que dá a vida para poder colocar um silicone. E eu nasci perfeita e as pessoas que achavam que aquilo era um defeito em mim, que eram os meus próprios parentes, minha mãe, minhas irmãs, falavam isso, me criticavam quando eu era adolescente, e isso cresceu dentro de mim como um defeito, uma deformação do meu corpo, e que na verdade nunca foi. Eu escolhi esse corpo. Eu fiz essa escolha quando eu nasci. Eu tenho certeza, hoje eu acredito na filosofia da Louise, que a gente escolhe tudo que a gente vai passar aqui na Terra junto com Deus, quando a gente está vindo para essa nova vida aqui na Terra. Então vamos fazer a última oração, porque está acabando o nosso tempo, nós temos 2 minutos para dar 1 hora de vídeo, e eu classifiquei essa afirmação da Louise como oração para aprender a se amar. Então, o que você vai fazer? Que eu sugiro que você faça? Que você escute esse vídeo algumas vezes e repita essa oração aqui várias vezes até se transformar numa crença, que é o seguinte: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim ampliar a minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser.
Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. A frase mais extraordinária. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tenha contribuído para o seu crescimento, que você possa entender, que você coloque em prática. Talvez se você esteja interessada em ler também, seja igual eu, voraz por conhecimento e adoro comprar livro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do livro, se você estiver interessada, para você estudar também o livro. E eu te recomendo, repete essa última afirmativa várias vezes, faça a técnica do espelho, se ame, se aceite do jeito e da forma que Deus te criou, porque você é a imagem e semelhança de Deus do todo. Você é um deusinho. Jesus disse isso. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você disser, crendo, você receberá. E ele diz, aliás, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, sai de lá e vem para cá. E a montanha vai sair e vai vir. A montanha é uma metáfora. A montanha é o problema. Todo problema que está na sua vida foi você que criou. Porque a Aloíse diz, somos responsáveis porque criamos quando pensamos, criamos quando julgamos, criamos quando falamos, criamos nossa realidade quando estamos reclamando. Então somos, como diz o professor Hélio Couto, co-criadores. Nós somos os criadores da nossa realidade. O que a gente pensa hoje, fala hoje, sente hoje, cria a nossa realidade futura do amanhã. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado. Vou te pedir que deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Vou deixar o link do livro, se você quiser, de outros livros também que eu leio, que eu indico, curso que eu faço, eu estudo sempre. E vou te pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu toque no sininho das notificações para quando sair o novo vídeo da sabedoria do dia você ficar sabendo em primeira mão. E não se esqueça que se te ajudou, você pode também compartilhar com a outra pessoa, porque juntos formamos uma egrégora que podemos transformar muitas vidas. O conhecimento liberta, o conhecimento é tudo. A dignidade da pessoa humana começa com você se libertando de todas as crenças limitantes da sua mente e transformando a sua vida. E não se esqueça que à noite também sempre vai ter um vídeo falando sobre educação financeira, porque além de estudar a mente, além de estudar o desenvolvimento pessoal, eu sou bacharel em Direito, eu sou pós-graduanda em Direito Previdenciário, Direito Bancário e estudiosa da física quântica, da mentalidade, da neurociência, e resolvi colocar em prática o que Deus colocou na minha mente para me fazer, que é ajudar as pessoas com os meus conhecimentos. Eu estou gravando um curso, em breve lançarei esse pequeno curso de finanças à luz da física quântica e da neurociência, e vamos juntos a transformar e viver uma vida digna, com dignidade, conforme o artigo e o primeiro princípio da Constituição Federal, com dignidade humana. Dignidade humana começa com conhecimento, prosperidade e abundância. Eu te desejo paz, te desejo prosperidade, tudo de bom que a vida tiver que te dar e que você tiver disposto
disposto a receber, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.